Também não vou mentir aqui pra vocês dizendo que eu fiquei feliz com a derrota, né? Pô, muito pelo contrário. Só que, honestamente, eu prefiro não levar em conta o resultado ontem, porque na boa, eu pelo menos acho que ninguém aqui é ingênuo o suficiente pra achar de verdade que esse Corinthians ia chegar lá na casa do líder e ganhar como se não fosse nada, como se fosse o Juventude. Seria um milagre, simples assim. É como até costumo conversar, dos 13 jogos que tinha até o fim do ano, esse era o único que eu não vi obrigação nenhuma de pontuar, porque é só ver os próximos jogos. Pô, você tem um Vasco, um Inter, um Atlético Goianiense em casa, um Cuiabá, um Criciúma, tem muitos times que você consegue pontuar tranquilamente. Pô, fora que o Memphis já vai estar jogando também. E na boa, fiel, se esse maluco aproveitar metade, não precisa ser nem todas, das chances que Yuri e companhia desperdiçam todo o jogo, malandro, esse time ainda termina na parte de cima da tabela. Então, não tô nem um pouco frustrado se estamos na zona ou não, se o Vitória venceu, quantos pontos tem o Fluminense, porque o importante pra mim é que se tudo ocorrer minimamente bem, a preocupação do corintiano daqui a algumas semanas é quanto que ele vai pagar de hospedagem no Uruguai pra ver a final da Sula, ou algo do tipo. Então, eu pelo menos não consigo ficar tão frustrado com esse resultado. E assim, falando do jogo, cara, a primeira coisa de tudo, assim, que eu queria abordar aqui é que alguém no vestiário tem que chegar no Romero e falar: olha, Romero, você não é o Neymar, tá? Você é o Ángel Romero. Você quer bater um pênalti? Você vai pra bola direto e bate. Um invento que você não sabe, irmão. Pô, eu até entendo que ele quer ser o protagonista, que ele quer chamar a responsa por tempo de clube e tudo mais, só que na boa, cara, até ontem tava batendo falta. Agora é o cobrador oficial de pênalti segundo o Ramon. Se brincar, semana que vem tá batendo escanteio também. Então, Romero, presta atenção, você não é o Neymar, você não é o Messi, não é o Cristiano Ronaldo. Faz o que você sabe fazer que já tá ótimo, irmão. Já tava dando certo antes. Pra que você vai querer inventar? Enfim, só um breve desabafo sobre esse pênalti constrangedor do Romero, mas cara, acredito que independente do resultado, pra mim, o Corinthians fez um jogo decente. De verdade, o empate pra mim seria muito mais justo. Só que como sempre, boa parte do resultado cai nas costas do Ramon. E sabe por quê? Porque se tem uma coisa que ele faz muito mal até hoje, é mexer no intervalo. Na boa, cara, foram pelo menos ali uns 30 minutos de Hugo e mais 10, era só Botafogo, Corinthians pegando contra-ataque de vez em quando, especialmente com o Mateuzinho pelo lado direito, e ele, ao invés de colocar velocidade no time pra aproveitar essas chances, o que ele faz? Ele tira o Thales Magno e ainda mantém o Romero, que não devia nem ter voltado pro banco, cara. Depois que ele fez, já tinha que ir direto pro aeroporto. E aí, beleza, ele também volta com o Bidon, que claramente dá uma outra cara pro time, né? Nossa, quem poderia imaginar? Só que outro erro que ele cometeu também, como ele não tinha nem o Charles, nem o Alex Santana, que são dois tanques, dois jogadores que gostam de avançar muito com a bola, ele brilhantemente transfere esse papel pra ninguém menos do que o Ranieri. Simplesmente o maluco que tem menos intimidade com a bola no elenco inteiro, inventando de puxar um contra-ataque. Quem poderia imaginar que não daria em nada, né? Pô, já não bastava estar sendo feito de boneca pelo Almada, mano. Um moleque de 15 anos que fez o que quis em cima dele e o cara ainda me inventava de sair pra jogar. Assim, só na cabeça do Ramon, né, mano? O Coronado lá, ó, implorando pra jogar, pra fazer essa função. Mas não, a gente precisa do Ranieri pra segurar o empate. Enfim, cara, até teve a estreia do Carrilho depois, mas não conseguiu ser muito produtivo, não tem muito o que falar. Aí ele tenta colocar dois centroavantes no final pra jogar bola na área. Só que, pô, Pedro Raul, com todo respeito, mas nem a lei do ex faz esse cara fazer gol. Então assim, no final das contas o Ramon perdeu pra ele mesmo, mas o resultado não foi nenhum absurdo também. E cara, só pra finalizar, fiel, ressaltar o que fez o Bidu, tá? Não sei se estava com câimbra, se tinha estirado ali a coxa, mas o cara foi muito guerreiro de continuar em campo e participando do jogo, né? Não se escondeu não, tava participando e querendo o jogo o tempo todo. Então pode ter certeza que a torcida valoriza muito essa atitude, por mais que tenha sido irresponsável, pudesse agravar uma lesão, mas eu valorizo muito essa tentativa, certo? Cara, e quando eu falo que nós temos muitos jogos pra pontuar até o fim do campeonato, é porque tem muito mesmo, tá, fiel? E talvez com essa mudança da CBF no Majestoso, o Corinthians pode ter ganho mais um jogo com chance de pontuar, já que, como alguns devem estar sabendo, o clássico no final desse mês não será disputado no Morumbi, e sim no Mané Garrincha, basicamente porque a CBF quer, né, já que reformou o gramado lá do Mané Garrincha, e portanto, se antes o Corinthians iria com o pé atrás pro Majestoso lá no Morumbi, que cara, o São Paulo é muito forte lá, agora em campo neutro, as coisas ficam muito melhores, e tudo bem que a torcida vai ser única, não se sabe se o gramado tá lá essas coisas, e o estádio é neutro tanto pra eles quanto pra gente, mas convenhamos que só de tirar o São Paulo do seu conforto, da sua casa, já faz o jogo ser bem mais parelho. E lembrando que até lá, a tendência é que o Memphis já esteja jogando, hein? Pô, se o cara começar voando contra o Atlético, cara, sei não se o Tricas não vai peidar na farofa pra ele, tá? Enfim, notícia boa pra gente, mas pros São Paulinos nem tanto, certo? Bom, acho que não tem muito como deixar de falar por um dia sequer do Memphis, né? Meio que até ele estrear vai ter um quadro fixo por aqui. E pois bem, depois de saber que o contrato dele na verdade vai até o meio de 2026 e que tem lá uma cláusula do rebaixamento, digamos assim, descobrimos também, fiel, que o Corinthians tem um seguro com relação ao salário dele, já que muita gente tá comentando aí sobre o processo da Esportes da Sorte, que se der M pra eles vai sobrar pro Corinthians também, só que na verdade existe um seguro no contrato feito especialmente por conta dessa situação, onde se porventura a patrocinadora
dar um calote ou romper com o clube por algum motivo, o Corinthians acionaria o seguro e durante 3 meses a empresa continuaria bancando normalmente, meio que para inibir a chance do Corinthians ser pego de surpresa e ficar atolado numa dívida gigante com o jogador. Dito isso, outra coisa interessante sobre o holandês também é que ele foi a campo hoje, treinou junto com o grupo pela primeira vez, completando o time que não jogou mais de 45 minutos, o que indica que ele não está tão longe assim de sua forma física ideal. Claro, até pela questão do gramado do Castelão, eu não sei se seria uma boa já colocar ele pra jogo contra o Fortaleza. Por mim, a estreia de fato tem que ser contra o Atlético Goianiense mesmo, tanto por uma questão midiática, estreia em casa e tudo mais, mas preventiva também, de ter o cara com o melhor físico possível e principalmente com o melhor gramado possível, certo? E detalhe, nada a ver com o grupo dessa vez, mas o Corinthians detém apenas 50% de seu passe, e não 100% como haviam divulgado. Ou seja, em caso de um árabe muito doido ou um time da MLS querer comprar ele nos próximos anos, como foi com o Suárez, o Corinthians levaria metade da venda e o jogador a outra, certo? É isso. Fiel, quem diria que era só as coisas começarem a dar certo que os ratos da RT começaram a se esconder, né? Cadê o pedido de impeachment que aqueles supostos 90 corintianos fizeram, protocolaram lá? Não estavam lá pagando de bom samaritano, dizendo que não, que temos que cuidar do Corinthians e a maneira de fazer isso é com Augusto Melo fora? Cadê? Irmão, desculpa te dar o spoiler, mas isso não vai pra frente não, sabe por quê? Primeiro porque se esse time escapar do rebaixamento e quem sabe ganhar um título, já vai ter feito o que a gestão do Duílio inteira não conseguiu fazer. Ganhar um título, que segundo o próprio, na verdade o maior título de sua gestão seria pagar as contas. E olha só, acabou que a dívida que ele deixou tá maior do que quando ele chegou. Então nem esse título do bingo ganhou. E segundo, cara, que a torcida não vai deixar isso acontecer. Vocês podem ter certeza disso. E não porque a gente gosta do Augusto, muito pelo contrário. Eu sei que tem um ou outro aí que até gosta do presidente, mas eu bato nele sempre que vejo algo errado. Não tenho essa. Só que assim, ninguém quer ver mais o senhor Mário Gobi, que tomou um apavoro ao vivo de um jornalista sentando na cadeira de presidente. Ou o Andrés, o Duílio, o André Negão. Gente, todo respeito, né? Mas alguém que acha que esse senhor conseguiria fazer uma contratação do tipo, conseguiria o maior acordo com a LFU, o maior master do país? Então assim, cara, agora que a fase tá melhorando, que as coisas estão começando a dar certo, eu quero só ver quem é que vai ter a coragem de pôr pra jogo esse impeachment, se é mesmo pelo bem do Corinthians ou se é só pelo bem deles, né? Porque Corinthians em segundo lugar, pra eles o que importa é o poder, certo, fiel? Então, fiel, é isso por hoje. E antes de vocês saírem do vídeo, não se esqueça de deixar a curtida e se inscrever no canal, que já vai estar me ajudando demais e vai contribuir para mais vídeos por aqui, certo? Espero vocês numa próxima, tamo junto e vai Corinthians! I just want to look my way, never back to you.